Meus irmãos, em Cristo Jesus, uma vez mais, aqui estamos para aprendermos uma porção mais das Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Eusebio e em nome dos meus pastores Amarildo Martins e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e agradável paz do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o sal e luz, o que vem a ser esses dois itens na Bíblia. Muito bom, muito importante nós distinguimos. Antes de falar sobre o sal, nós vamos ter uma aula sobre o sal e uma aula sobre a luz. Mas vamos falar da distinção para nós ganharmos tempo e não incompridar tanto esses vídeos. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16 diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam a boa obra que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta mensagem, queridos irmãos, nós chegamos à segunda sessão, ou à segunda parte, do decreto da Constituição do Reino, descrito em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, que diz respeito à influência do povo do reino sobre o mundo. Isso nós chegamos na parte em que nós vamos estudar a influência. Sal e luz, fala-se de influência, mas nós vamos mergulhar em cada detalhe, porque o povo do reino é sal para uma terra corrompida e luz para um mundo sombrio. Então, terra e mundo. Terra e mundo. Depois de revelar a natureza do povo do reino, esse decreto também ele passa a cobrir a influência, regulamenta a influência. A sequência aqui é significativa. Por quê? Veja bem, se o povo do reino não tivesse a natureza descrita em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 12, que são as bem-aventuranças, que foram as que nós acabamos de concluir, as bem-aventuranças, que é o empobrecimento do espírito, né? O chorar e lamentar em virtude da situação, o ser manso, ou domar-se, né? Em virtude do próximo. E aí nós vemos muitas coisas aí que nós vamos fazer um resumo até o final da semana, por certo, sobre o resumo das bem-aventuranças. Nós vamos conseguir amarrar bem esses detalhes aqui. Então, se o Senhor não traz essa natureza descrita nesses versículos 3 a 12, esses súditos não poderiam ter, ou talvez exercer tais influências, a influência tal esperada pelo rei do novo reino, o reino de Deus. O povo do reino deve ter e viver esta influência. Então, se nós, o povo do reino, agora chamado povo da igreja, não fosse pobre de espírito, o reino dos céus não teria espaço em seu ser, na profundeza de seu ser. Por isso, então, em virtude de estarmos vazios para sermos cheios de Deus, agora nós também podemos lamentar, chorar, nós podemos ser mansos, nós podemos ter agora a sede e a fome de justiça, na equivalência dessas necessidades básicas e alimentar do corpo. Nós podemos agora ser misericordiosos e também ser puro de coração. Nós podemos ter misericórdia, sermos misericordiosos. Nós vimos que misericórdia ou justiça é você fazer o que é certo. Misericordioso é fazer além da justiça. Jesus fez isso por nós. E também nós podemos ou seremos capazes de pacificarmos, sermos
pacificadores. E aí, mais que isso, nós teremos capacidade de sofrer perseguições e até mesmo por Cristo sermos reprovados diante dos homens. E aí nós estou falando a cadeia, se nós obedecermos isso, tudo isso será possível. Se somos essas pessoas, certamente exerceremos uma grande influência sobre o mundo corrompido e influenciaremos espontaneamente esta terra, sem forçar. Eles olharão para nós e esse mundo já serão influenciados. Nós teremos condição de salgar esta terra e iluminar esse mundo sombrio. No versículo 13, o Senhor diz, presta atenção, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E no versículo 14 ele diz, vocês são a luz do mundo. Veja bem que ele não está trazendo singularidades. Eudes luz, o Antônio luz, vocês são luz. Vocês são sal. O vocês aqui, nesses dois versículos, ele é perceptível e que não se refere a indivíduos, não é coisas individuais, mas refere-se ao povo corporativo, refere-se à igreja, ao corpo de Cristo. A maioria das pessoas não compreende esse versículo porque eles olham de maneira individualizada, mas o reino não trabalha singularmente, trabalha, por mais que apareça ser plural, mas é um singular. Vocês são sal, vocês são luz. Então, aqueles que vivem as 9 bênçãos das bem-aventuranças, mencionadas nos versículos 13 a 12 de Mateus, todas elas são para um povo corporativo, para um povo que vive no corpo, que vive a antecipação do reino, os princípios do reino. Por isso a palavra do Senhor sobre sal e luz não diz respeito a indivíduos, não diz individualmente, não diz para mim, para você, fala para o corpo. Nenhum de nós podemos ser um sal individual, nenhum de nós podemos ser luz individual, porque senão seria luzes, e não é luzes. Vocês são luz. Plural, mas é singular. Plural na maneira de chamar, mas é singular na aplicação. No versículo 14, o Senhor nos compara a uma cidade, veja, viu? O Senhor nos compara a uma cidade, não uma casa, e não a pedras individuais, alicerces individuais, a uma cidade, ou seja, é um corpo, é um conjunto. Isso revela claramente que a palavra do Senhor, ela se destina não a indivíduos, mas a um corpo, a um corporativo, a um edifício de alto nível. Lembra da montanha, onde a lei foi dada, onde os princípios foram dados? No alto da montanha, porque é um alto nível, não vale, é um alto nível. Então, é por isso que o Senhor, ele não nos chama de luzes, nos chama de luz. Vocês são luz, e não vocês são luzes. Então, queridos irmãos, não considerem a influência do povo do reino como um mero individualismo, porque isso não é. Porque se tentarmos ser individualista, não teremos sucesso. Por que não teremos sucesso? Mesmo que a gente atinja alguma espiritualidade alta, elevada, nós seremos comparados meramente, como diz um escritor norte-americano, a um câncer. A um câncer. Porque toda espiritualidade individualizada é um câncer. O que é um câncer? O câncer, ele absorve em si os alimentos destinados a todo o corpo. Compreende? O alimento vem para o corpo, mas ele absorve para si. O câncer, ele não é causado por germe. Ele é causado por células no corpo que se compara, que se separam do corpo e se importam apenas consigo mesmas. É isso que é o câncer. Ele é uma parte que se acha tal e começa a se alimentar dos nutrientes que é para o corpo. E aí ele passa a viver esse individualismo dentro do corpo. É por isso que estamos diante de uma impossibilidade.
Não tem como nós temos que nos comportar, sim, como um todo. Como um todo. Se a gente tentar ser individualista, espiritualmente falando, nós nos tornaremos um câncer, na igualdade de um câncer, na comparação de um câncer. Porque todos nós precisamos de aprender, nós precisamos entender esta palavra, queridos irmãos. Precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo e que nós somos luz em um mundo que precisa dessa luz. Nós somos sal a uma natureza que precisa ser conservada, precisa ser mantida originalmente. Então, tanto o sal quanto a luz, ele se refere ao corporativo do reino de Deus. Hoje as pessoas da igreja, elas são pessoas do reino, são comparadas às pessoas do reino, com relação à disciplina e ao exercício. Então, nesse sentido, que estão na igreja comparada à disciplina e ao exercício, elas são comparadas ao reino. Mas somos o povo do reino, mas com relação à vida e à graça, somos o povo da igreja. Então, vamos voltar e vamos compreender melhor. Com relação à disciplina e ao exercício, nós somos o povo do reino. Então, com relação ao nosso exercício diário, nossa disciplina, a aplicação dos princípios em nós fazemos parte do reino, somos o reino. Mas com relação à vida e graça, aí nós somos o povo da igreja. A graça de Jesus nos alcança e nos sustenta. Então, queridos, estes versículos nos ensinam que a questão do exercício espiritual e do exercício e da disciplina, eles diz respeito ao povo do reino. E o povo do reino como um todo, como um corpo corporativo, o sal e a luz. No versículo 13, já fechando, o sal, ou no versículo 13 diz que o Senhor fala da terra, o sal fala da terra. O sal fala da natureza, fala da terra. No verso 14, fala do mundo. Há uma diferença entre a terra e o mundo. Os termos não são sinônimos. O que foi criado por Deus é a terra. E o que veio através da corrupção foi um sistema chamado mundo. Não estou falando do cosmos, estou falando do sistema, mundo. Para a terra criada por Deus, o povo do reino é o sal. Mas para o mundo corrompido por Satanás, o povo de Deus são a luz. Então, queridos irmãos, nós somos sal da terra e a luz do mundo. Então, queridos irmãos, aqui foi apenas uma introdução para nós entrarmos nesses dois pontos. Você já consegue distinguir? O sal fala da terra, da natureza, né, que é a conservar, ele mata germe, ele conserva, ele mantém a originalidade. A luz, ela fala do mundo, o sistema, né? O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em treva, né? E aí nós devemos ser essa luz. Nós vamos aprender muito nessa aula, queridos irmãos. Eu estou ansioso. Você não perde por esperar. Amém, queridos irmãos? Não perca. Se inscreva nesse canal, se Deus tem falado com você. Se inscreva nesse canal. Compartilhe também essa aula. Vamos fazer esse canal crescer para a glória de Deus. A gente faz isso com muito carinho, né? Com muito carinho. Amém? Se Jesus não voltar, nós estaremos novamente aí trazendo essa aula. Então, um grande abraço. Aquele abraço.